Que o Flamengo é uma grande potência do futebol brasileiro, isso ninguém pode falar que não, né? Ninguém duvida, o Flamengo vem conquistando grandes títulos ao longo dos últimos anos e o torcedor vem sonhando com outras competições. Vez ou outra surge uma fala de um torcedor, de um dirigente, de que o Flamengo conseguiria disputar grandes competições europeias. A mais conhecida é a do Jorge Jesus, que falou o seguinte: o Flamengo ficaria entre os melhores da Premier League. Bom, eu não tô aqui para falar se isso é verdade ou se é mentira, mas eu tenho um Football Manager e ele me permite simular como seria o Flamengo na Premier League dentro da nossa realidade virtual. O que eu fiz? Transportei o Flamengo para a Premier League, vou mostrar agora para vocês. Sai o nosso Mister da tela, entra o nosso Flamengo. O que tem de errado e o que tem de diferente aqui? Bom, vocês já estão vendo que tem o símbolo do Bournemouth aqui. Por quê? Coloquei o nome do Flamengo aqui no nosso Bournemouth. Se a gente colocar aqui, passar a nossa tela em cima, era para aparecer, não apareceu. Então a gente vai fazer isso de uma outra forma com info do clube. A gente vai ter o Clube de Regatas do Flamengo e aqui eu já peço desculpas para a torcida do Flamengo. Acabei não conseguindo trocar o símbolo e o uniforme porque fiquei com medo dos gráficos darem aquela famosa bugada e aquela crachada no Football Manager. Então, vamos com o símbolo do Bournemouth, respeitei as cores flamenguistas, mas aqui está o Clube de Regatas do Flamengo disputando a Premier League. Bom, a gente tem alguns problemas de inscrição para a Premier League, porque a gente não pode inscrever todos os jogadores, né? A gente precisa ter 25 jogadores no máximo, e a gente precisa ter no mínimo 8 jogadores formados na Inglaterra, e para isso eu precisei subir aqui alguns jogadores da base do Bournemouth, formados na Inglaterra, para poder compor esse elenco. O Wesley, o Matheus Gonçalves e o Everton Araújo não contam para isso, eles não precisam ser inscritos, então eles vão conseguir jogar. Mas num primeiro momento, o Vinha, que estava machucado, o Alan e o Juninho acabaram ficando de fora da lista. Isso aqui depois pode ser alterado, tá? E na minha cabeça quem vai alterar isso aqui é o próprio jogo. Eu não quero ter interferência no time para que a gente tenha uma simulação perfeita. Mas aí vocês me perguntam, né? Se tu não quer ter uma interferência no time, quem vai comandar esse time do Flamengo? E eu colocaria naturalmente o Felipe Luiz, mas no jogo, no Football Manager 2024, o Felipe Luiz ainda não tem a carreira que ele está construindo aqui no futebol brasileiro. Pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo em março de 2025, o Felipe Luiz está muito bem, está sendo até cogitado para a seleção brasileira. Mas no jogo, ele poderia prejudicar a simulação, uma vez que o jogo ainda não consegue pegar os atributos do Felipe Luiz. Então eu selecionei o Jorge Jesus para essa grande missão. O Mister vai dirigir o Flamengo na Premier League. Vejam que aqui ele está como treinador adjunto, porque se eu colocar ele como treinador, eu vou ter que sair do time, e uma vez que eu saia do time, contratações vão acontecer, vendas vão acontecer, a lista de inscritos vai ser alterada, e aí a gente não conseguiria simular. Então o que eu fiz? Eu me coloquei como treinador, coloquei o Jorge Jesus com todas as funções de escalação e tudo mais, ele toma todas as decisões do time, escala, escolhe quem vai jogar, escolhe qual é a tática, ele escolhe tudo, e eu apenas fico olhando de longe se alguma contratação pode acontecer para que eu possa cancelar ela a tempo. Por último, para que esse jogo possa acontecer, eu saio de férias. Eu simplesmente vou lá no início, saio de férias e deixo a coisa acontecer como ela deve acontecer e como seria o Jorge Jesus treinando o Flamengo na nossa Premier League. Nesse primeiro episódio eu vou mostrar pra vocês como foi a pré-temporada do Flamengo, né? A pré-temporada feita pelo time do Flamengo Bournemouth aqui na nossa Premier League, e a gente teve um sonoro 11-0. 11-0, Bruno Henrique jogando bem, Gerson, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo, todo mundo jogou bem. Esse foi o time utilizado pelo Mister, o Rossi, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Alan, Luiz Araújo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro. Depois a gente teve os outros jogadores que acabaram entrando no segundo tempo. Então um 11-0 para cima desse time que deve ser lá da Nova Caledônia, mas eu não vou me atrever a dizer que isso é a verdade. Depois contra o Nuremberg, um jogo mais difícil, acabou sendo apenas 1-0, gol do Gonzalo Plata. A gente teve ele entrando no segundo tempo, outros jogadores não foram tão bem. Contra o Icombi, onde a gente jogou aqui com o time titular, o Flamengo acabou perdendo por 1-0 nesse amistoso preparativo e tivemos a lesão do Pedro, o que já é um grande problema para o início da temporada. A pré-temporada se encerra contra esse jogo aqui, contra o nosso Pro Vercelli, que é um time da Itália, onde a gente teve aqui
ao todo 949 pessoas assistiram a esse jogo. A gente teve 3 gols do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi o grande craque desse jogo. E aí era um time já escalado com ele no ataque, uma vez que o Pedro tá machucado e a gente não tem um reserva pro Pedro aqui. O Bruno Henrique, assim como o Felipe Luiz vem fazendo, escalou o Jorge Luiz. O Jorge Luiz é bom, né? O Jorge Jesus acabou escalando o Bruno Henrique de centroavante e ele deu conta do recado. Pra fechar, teve o jogo contra os reservas do Bournemouth e foi 1-1. Aqui um rachão ali. Acabou que o Jorge Jesus empatou em 1-1 e tivemos, enfim, a estreia na Premier League. Como o Flamengo vai se sair na Premier League? Essa é a pergunta que a gente vai responder, pelo menos de uma maneira em termos de simulação, aqui no nosso Save no Futebol Manager. Bom, temos aqui então a estreia do Flamengo. Esse jogo vocês não estão vendo porque eu escondi o placar para tentar dar alguma emoção aos melhores momentos. É contra o Sheffield Wednesday. Então essa é a estreia do Bournemouth Flamengo na Premier League. E eu vou dar o play aqui porque o Danilo já tá com a bola. A gente vai ter o passe do Gerson encontrando o Bruno Henrique, fazendo 1-0. O Bruno Henrique jogando no lugar do Pedro, uma vez que o Pedro ele tá lesionado. O Bruno Henrique também de novo vai fazer a segunda jogada. O Davis vai tentar afastar, o Egan vai tentar afastar, o Wesley, nosso lateral da seleção, vai pegar e tocar pro De La Cruz fazer um golaço, 2-0 para o Flamengo. Depois a gente vai ter um terceiro lance, que é o Bruno Henrique no ataque de novo. Vai jogar pela ponta ali, tá bem lento isso aqui, né? No próximo jogo eu vou botar um pouquinho mais rápido. De La Cruz chutou de longe, fez o terceiro gol do Flamengo, uma grande estreia do Flamengo. Depois vamos ter aí o quarto lance do jogo, uma tentativa de afastar do Sheffield. A bola do Gerson agora vai tocar aqui pro De Arrascaeta, que vai fazer o gol daí. O nosso goleirão do Sheffield não estava muito inspirado nessa partida. Então aqui a gente já tem 4-0 pro Flamengo. E no último lance do jogo, o Sheffield vai descontar com o nome desse nosso amigão aí que eu não vou conseguir falar. Mas o jogo terminou em 4-1 para o Flamengo na estreia da Premier League. Depois desse jogo, a gente teve uma partida contra o Brentford, onde o Flamengo ganhou por 3-2. Aqui a escalação usada pelo Jorge Jesus. Aqui o Plata foi o grande jogador, mas o Bruno Henrique ainda jogou de centroavante. A gente teve um 3-2. E o grande desafio do episódio, que encerra o episódio, era o jogo contra o Manchester United. Esse jogo aqui seria o grande teste do Flamengo nesse começo de campeonato e a gente vai ver como é que foi. Bom, vamos ao jogo já um pouquinho mais acelerado. Aqui aos 45 do primeiro tempo, o Højlund tentou e o Rashford fez de cabeça. Aqui o Rashford ainda estava no United. Depois o próximo lance ele vai acontecer aos 85 minutos. Eu escondi o placar ali para tentar dar alguma emoção. O Garnacho tocou no Højlund, achou o Mason Mount, a zaga do Flamengo acabou abrindo. E ainda vai ter mais um gol. Vai ter mais um gol aos 94, que também é do United. Ataque, Dalot, bola no Garnacho, o Højlund vai invadir a área e a zaga deu uma vacilada. E o Manchester acaba ganhando por 3-0. Esse que era o primeiro grande teste do Flamengo na Premier League. Jorge Jesus vai ter explicações para dar. Bom, a gente encerra esse primeiro episódio com essa derrota do Flamengo. E daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente vai ver como foi a sequência do Flamengo na Premier League.